século VI a.C., contrafortes do Himalaia. Aqui, nos vales onde o ar é denso e úmido e o solo é fértil, espalhavam-se pequenos reinos e repúblicas, um mundo permeado por crenças ancestrais, um mundo de brâmanes, guerreiros e mercadores. Mas sob o véu de rituais familiares, uma fome espiritual já fervilhava. Shramanas, ascetas errantes, buscadores da verdade, que rejeitavam a autoridade dos Vedas e ofereciam seus próprios caminhos para a libertação, percorriam as florestas e cidades. Era uma era de grande efervescência intelectual, uma época em que as antigas respostas já não satisfaziam e novas ainda não haviam sido descobertas. Em um desses reinos, o estado Shakya, com sua capital em Kapilavastu, reinava o rei Shuddhodana. Ele teve um filho, Siddhartha Gautama. Ao nascer, o sábio e eremita Asita derramou lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria melancólica. Ele viu 32 sinais de um grande homem no corpo do bebê e previu seu destino. O menino se tornaria um grande rei, um monarca universal. Ou, se experimentasse o sofrimento do mundo, se tornaria um Buda, um iluminado, um mestre dos deuses e dos homens. Shuddhodana ouviu apenas a primeira parte da profecia. Ele desejava que seu filho fosse um herdeiro, um governante poderoso, não um asceta sem lar. E decidiu enganar o destino. O rei construiu mais do que um palácio para Siddhartha. Ele ergueu um mundo ideal, uma fortaleza de ilusões, protegida da própria realidade. 3 palácios, um para cada estação do ano, eram cercados por jardins perfumados, onde floresciam lótus e pássaros exóticos cantavam. Nenhum pranto chegava ali, nenhum lamento penetrava. Os servos eram jovens e saudáveis, as dançarinas belas, os músicos habilidosos. Todos os desejos do príncipe eram realizados antes mesmo que ele tivesse tempo de perceber. As palavras doença, velhice e morte foram banidas do vocabulário do palácio. Siddhartha cresceu cercado de beleza, felicidade e arte. Treinou como guerreiro, superando seus pares, casou-se com a bela princesa Yashodhara e tiveram um filho, Rahula. Sua vida foi uma sinfonia perfeita, sem uma única nota falsa. Ele viveu por 29 anos nesse casulo dourado, alheio à existência de outro mundo, além de seus muros. Mas as sementes da profecia já haviam sido semeadas. Um dia, a curiosidade venceu a proibição de seu pai. Siddhartha ordenou a seu cocheiro, Channa, que preparasse a carruagem. Ele queria ver a cidade, testemunhar a vida de seus súditos. Seu pai, incapaz de recusar, ordenou que as ruas fossem decoradas, removendo do caminho do príncipe tudo o que pudesse entristecê-lo. Mas as divindades, ou o próprio destino, intervieram em seu plano. Em seu primeiro passeio, em meio à multidão festiva, Siddhartha viu algo que nunca vira antes. Um homem com as costas curvadas, sob um fardo invisível. Sua pele, ressecada pelo tempo, pendia em dobras sobre os ossos. Seu rosto estava sulcado por rugas profundas e sua boca desdentada, afundada. Ele se apoiava em uma bengala e cada passo exigia um esforço imenso. — O que é isso, Channa? Perguntou o príncipe chocado. — É a velhice, senhor, respondeu o cocheiro. Tal é o destino de todos os que nascem. Você e eu, todos nós, um dia nos tornaremos assim. A carruagem retornou ao palácio. Música e risos já não traziam alegria ao príncipe. A primeira rachadura apareceu na parede de seu mundo ilusório. Após algum tempo, ele partiu novamente. E à beira da estrada, em meio à poeira, viu outro homem. Seu corpo estava tomado pela febre,
sua pele coberta de feridas. Ele respirava com dificuldade e gemia de dor, incapaz de se levantar. Havia um vazio ao seu redor. As pessoas o evitavam, temendo a infecção. "O que é isso?" perguntou Siddhartha, com o coração transbordando de compaixão. "É uma doença, senhor", respondeu Channa. "O corpo é frágil e ninguém está imune ao sofrimento." Uma segunda barreira havia desmoronado. As alegrias da vida pareciam frágeis e passageiras para o príncipe. A terceira viagem provou ser decisiva. Uma pequena procissão se aproximava da carruagem. 4 homens carregavam uma maca de madeira nos ombros, sustentando um corpo imóvel envolto em um pano simples. Atrás deles caminhavam parentes em prantos. "O que eles estão carregando, Channa? Por que este homem está imóvel? E por que essas pessoas choram tão amargamente?" "Ele está morto, senhor", disse o cocheiro em voz baixa. "Sua vida acabou. Agora seu corpo será cremado e ele se transformará em cinzas. Assim é o fim de toda a vida. Ninguém pode escapar da morte." Naquele momento, Siddhartha compreendeu a profundidade do destino humano. O nascimento inevitavelmente leva à velhice, à doença e, por fim, à morte. Todo o mundo que ele conhecia, com todo o seu luxo, poder e amor, parecia insignificante diante dessa lei inescapável. Mas houve um quarto encontro. Ele não trouxe desespero, mas esperança. O príncipe viu um homem com vestes laranja desbotadas, a cabeça raspada e uma tigela de esmolas nas mãos. Ele caminhava com calma e concentração, o rosto sereno. Não havia medo, desejo ou tristeza em seus olhos. "Quem é este, Channa?" "Ele é um eremita, senhor. Um homem que abandonou a vida mundana para encontrar o caminho que leva além do nascimento e da morte, além do sofrimento." O olhar do asceta penetrou o coração de Siddhartha. Ele não viu uma fuga, mas um desafio. Viu um caminho. Ao retornar ao palácio, ele não seria mais o mesmo. As belas dançarinas lhe pareciam apenas esqueletos em potencial. Os pratos requintados, pó, os sons da música, um lamento fúnebre. Olhou para sua esposa adormecida e seu filho recém-nascido, e seu amor por eles se misturou à dor aguda da compreensão. Eles também estavam sujeitos à lei do sofrimento. A decisão estava tomada. Certa noite, quando a lua estava cheia e todo o palácio dormia, Siddhartha se levantou. Olhou para Yashodhara e Rahula uma última vez, sem ousar tocá-los para não os acordar e abalar sua resolução. Desceu silenciosamente aos estábulos, acordou Channa e ordenou-lhe que selasse seu melhor cavalo, Kantaka. Juntos deixaram a cidade em silêncio, cujos portões, segundo a lenda, se abriram por conta própria. Ele parou às margens do rio Anoma. Com sua espada, cortou seus longos cabelos escuros, símbolo da casta Kshatriya. Descartou suas sedas e joias e as entregou a Channa, ordenando-lhe que retornasse ao palácio. Vestindo uma túnica simples, oferecida a ele, segundo a lenda, por um dos deuses, deu o primeiro passo em uma nova jornada. O príncipe Siddhartha morreu. Nasceu um buscador da verdade sem nome. Sua grande busca pela libertação estava apenas começando, deixando para trás 5 ascetas, com os corpos definhando de tanto se torturarem. Siddhartha Gautama chegou às margens do rio Neranjana. Anos de extremo ascetismo não lhe haviam trazido resposta. Seu corpo faminto apenas turvava sua mente. Ele percebeu que torturar a carne era um beco sem saída,
assim como se entregar ao luxo do qual outrora fugira. A verdade devia estar em algum lugar no meio. Ao aceitar uma tigela de mingau de arroz de uma jovem da aldeia, recuperou as forças. Esse simples ato foi mais do que apenas saciar sua fome. Foi uma ruptura com o passado, a adoção de um novo caminho, o caminho do meio. Sob a copa frondosa de uma majestosa figueira, que mais tarde seria chamada de Árvore Bodhi, a árvore do despertar, ele sentou-se de pernas cruzadas. Suas costas estavam retas como uma flecha e sua determinação era mais firme que pedra. Ele fez um voto silencioso, porém inquebrável, dirigido não aos deuses, mas à própria essência da existência. Que minha pele, meus tendões e meus ossos definhem, que toda a carne e o sangue do meu corpo sequem, mas não sairei deste lugar até alcançar o despertar mais elevado e completo. A noite caiu. O silêncio da floresta se aprofundou, tornando-se quase palpável. E então a maior das batalhas começou. Uma batalha não por um reino ou ouro, mas pela própria mente humana. Das profundezas de sua consciência, Mara, o Senhor das Ilusões, surgiu, a personificação de tudo que prende um ser vivo à roda do sofrimento. Este não era um demônio de carne e osso. Este era o próprio medo, o próprio desejo, o próprio apego ao eu. Primeiro vieram seus exércitos, legiões de dúvidas, preocupações e lembranças de fracassos passados. Sussurraram veneno em seus ouvidos. Você não pode. Você é apenas humano. Quem é você para desafiar as leis do universo? Siddhartha não hesitou. Não lutou contra eles, simplesmente os observou como quem observa nuvens passageiras, sem se apegar a eles nem afastá-los. E privados de sua atenção, os fantasmas começaram a desaparecer. Então, Mara mudou de tática, enviou suas belas filhas, luxúria, insatisfação e paixão. Elas dançaram diante dele, prometendo todos os prazeres sensuais que ele havia deixado para trás em seu palácio. Elas o fizeram lembrar do calor do amor humano, de seu dever para com seu filho e sua esposa. Mas Siddhartha as enxergou por dentro. Ele não viu a beleza de suas formas, mas sua verdadeira natureza, impermanência, vazio e a fonte de sofrimento futuro. Permaneceu imóvel, como uma montanha inabalável ao vento. Em um acesso de fúria, Mara desencadeou a tentação final, a tentação do próprio ego. Você alcançará a iluminação, sibilou ele, e se tornará grande. Você será adorado, mas quem testemunhará a sua vitória? Você está sozinho nesta escuridão. Siddhartha permaneceu em silêncio em resposta. Lentamente, baixou a mão direita e tocou a terra com a ponta dos dedos. E a própria terra, silenciosa e eterna, tornou-se sua testemunha. Ela havia testemunhado incontáveis vidas de seus esforços, suas aspirações, sua compaixão. Diante desse gesto, Mara, a personificação do eu ilusório, sofreu a derrota final e se dissipou como a névoa da manhã. Agora a mente estava clara, o caminho estava aberto. Siddhartha mergulhou cada vez mais fundo no oceano da consciência. Primeiro, viu a sequência de suas próprias vidas passadas se desdobrando diante dele como um pergaminho infinito. Viu a si mesmo como um animal, um deus, um mendigo, um rei, um homem, uma mulher. Viu como cada ação, palavra e pensamento em uma vida moldava inexoravelmente as condições para a próxima. Então, sua visão se expandiu. Ele viu essa mesma cadeia de causa e efeito, essa lei do karma,
operando para todos os seres vivos em todos os mundos. Ele os viu nascendo, sofrendo, morrendo e renascendo, eternamente movidos pela sede e pela ignorância, como cegos vagando em círculos. E seu coração se encheu de compaixão sem limites. E finalmente, quando a primeira estrela, antes do amanhecer, brilhou no leste, ele rompeu o último véu. Ele viu a raiz do sofrimento, não uma maldição divina, não má vontade, mas a verdade simples e inexorável sobre a natureza da existência. Naquele momento de silêncio e clareza absolutos, o ensinamento nasceu. As 4 nobres verdades lhe foram reveladas em sua totalidade. Primeiro, a vida é sofrimento. Não apenas dor e tristeza, mas também a própria efemeridade da felicidade, a própria impermanência de todas as coisas. Segundo, a causa do sofrimento é a ânsia, o desejo e o apego. O desejo pelo que não temos e o medo de perder o que temos. Terceiro, o sofrimento pode ser eliminado. Se a causa for eliminada, o efeito também desaparecerá. Existe um estado de paz e liberdade completas, o nirvana. E o quarto ponto, existe um caminho para a cessação do sofrimento. O nobre caminho óctuplo, visão correta, intenção correta, fala correta, conduta correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Siddhartha Gautama, príncipe do clã Shakya, deixou de existir. Sob a árvore Bodhi, nasceu o Buda, o iluminado. Ele permaneceu à sombra da árvore por mais 49 dias, imerso na bem-aventurança da libertação. Hesitou. O ensinamento que aprendera era profundo, sutil e difícil de compreender. Quem, num mundo cego pelas paixões, poderia entendê-lo? Mas o pensamento daqueles seres, cujos olhos continham apenas um pouco de poeira, o impeliu a se levantar. Levantou-se não como um conquistador, mas como um médico que encontrara a cura para a maior aflição do mundo. E partiu para o Parque dos Cervos, para junto dos 5 ascetas que outrora o haviam abandonado. A roda do ensinamento estava pronta para ser posta em movimento. Silêncio. Não o silêncio da calada da noite, mas o silêncio que permanece após uma tempestade rasgar o céu. Sob a árvore Bodhi, à sombra de suas folhas em forma de coração, estava sentado o homem que acabara de deixar de ser Siddhartha Gautama. O mundo ao seu redor permanecia o mesmo sol nascia sobre o Ganges, os mesmos agricultores levavam seu gado para beber água, mas para ele tudo havia mudado para sempre. Ele havia alcançado o despertar. Ele via a realidade sem distorção, compreendia a causa do sofrimento e o caminho para o seu fim. E naquele momento de absoluta clareza, a dúvida o dominou, profunda, quase insuperável. A verdade que descobrira era sutil, profunda, difícil de compreender. Como explicar o sabor da água a alguém que nunca a bebera? Como descrever a cor do céu a alguém que nascera cego? A humanidade estava atolada em apegos, na sede de prazer e poder. Suas palavras seriam como sussurros em meio à tempestade. Não seriam ouvidas, e mesmo que fossem ouvidas, não seriam compreendidas. Considerou simplesmente permanecer ali, em solidão, na paz de sua recém-descoberta libertação. A tradição conta que, naquele momento, os próprios deuses lhe suplicaram, instando-o a ensinar. Mas o drama daquele momento não reside na intervenção celestial. Reside na escolha humana, a escolha entre a paz pessoal e a compaixão por todos os seres vivos que vagam na escuridão. E ele fez essa escolha,
ele escolheu falar. Ele escolheu girar a roda do ensinamento. Mas para quem? A quem poderia confiar esse primeiro e mais frágil conhecimento? Lembrou-se de seus antigos mestres, mas percebeu que já haviam partido deste mundo. E então seus pensamentos se voltaram para aqueles que o acompanharam por mais tempo em sua jornada ascética, seus 5 antigos companheiros. 5 ascetas com quem compartilhara uma cama dura e comida escassa, torturando a carne na esperança de libertar o espírito. Eles o abandonaram quando ele abandonou a autotortura extrema, considerando-o um traidor, um apóstata que retornara ao luxo, embora esse luxo fosse meramente uma tigela de mingau de arroz. Eles estavam longe no Parque dos Cervos em Sarnath, perto da cidade de Varanasi. E ele partiu. Caminhou por muitos dias, atravessando o vale do Ganges, escaldante pelo sol. A poeira das estradas indianas cobria seus pés descalços. Ele não carregava nada consigo além de sua perspicácia e determinação. 5 ascetas o avistaram de longe. A figura que caminhava em sua direção pela trilha era familiar. Vejam, disse um deles, lá vem Gautama, o apóstata. Ele abandonou a luta e se entregou aos excessos. Vamos combinar, não o cumprimentemos, não nos levantemos quando ele aparecer, não lhe ofereçamos uma tigela de esmola nem água para lavar os pés. Coloquemos um assento ao lado. Se ele quiser, poderá sentar-se. Eles estavam convencidos de que estavam certos. Aos olhos deles, ele era um homem caído, um fraco, que se desviara do caminho verdadeiro. Mas, à medida que ele se aproximava, a confiança deles começou a se dissipar. Algo mudou em seu andar, em sua postura, na serenidade de seu rosto. Não se tratava de um homem atormentado pela culpa ou em busca de consolo. Ele irradiava uma paz e uma dignidade que jamais haviam visto em ninguém. A determinação, tomada momentos antes, desmoronou. Contra a própria vontade, um deles se levantou e caminhou em sua direção. Outro trouxe água, um terceiro preparou um assento. Eles o receberam como um convidado de honra, sem entender o porquê. Ele se sentou, e enquanto o ar da noite esfriava e as cigarras cantavam mais alto, ele começou seu primeiro sermão. Ele não falou sobre deuses ou criação. Ele não exigiu fé ou adoração cega. Ele falou sobre o que havia experimentado. Ele falou de 2 extremos a serem evitados. O primeiro é o caminho dos prazeres sensuais, vil, e que leva apenas a mais saciedade e sofrimento. O segundo é o caminho da autotortura, doloroso, humilhante e infrutífero. Ele próprio havia percorrido ambos os caminhos até o fim e conhecia seus becos sem saída. Há um caminho do meio, disse ele, um caminho que abre a visão, concede conhecimento, leva à paz, à compreensão, ao nirvana. Ele então discorreu sobre as 4 verdades que se tornaram o cerne de seus ensinamentos. Primeira, a vida como a conhecemos está inextricavelmente ligada ao sofrimento. Nascimento, doença, velhice, morte, separação do ente querido e encontro com o indesejado, tudo isso é sofrimento. Segunda, esse sofrimento tem uma causa, e essa causa é a cobiça, o desejo insaciável, o apego à existência, aos prazeres, às ideias. Terceira, esse sofrimento pode ser eliminado pela completa erradicação de sua causa, a cobiça. E a 4ª verdade era o caminho para essa cessação, o nobre caminho óctuplo, que consiste em visão correta, intenção correta, fala correta, conduta correta, meio de vida correto, esforço correto,
atenção plena correta e concentração correta. Não foi uma revelação. Foi um diagnóstico e uma prescrição. Precisos, claros e práticos. Ele falou, e os 5 ascetas ouviram. Eles ouviram mais do que meras palavras. Viram diante de si a prova viva da veracidade daquelas palavras. A compreensão brilhou nos olhos do mais velho entre eles, Kaundinha. Ele viu, ele compreendeu. Na verdade, tudo o que está sujeito ao surgimento também está sujeito ao desaparecimento, disse ele. Naquele momento, nasceu a primeira Sangha, a comunidade. Os ensinamentos deixaram de ser propriedade de um único indivíduo. Eles encontraram seu primeiro discípulo. Logo, os outros 4 o seguiram. Agora eram 6. 6 seres despertos no Parque dos Servos em Sarnath. A roda do ensinamento, o Dhammachakra, foi posta em movimento. Lentamente, quase imperceptivelmente, aqui neste bosque tranquilo, um movimento começou que, em séculos, mudaria a face de toda a Ásia e alcançaria todos os cantos do planeta. Ainda não havia atingido sua força devastadora. Por ora, esta era apenas a primeira revolução, feita pela voz de um homem e ouvida por outros 5. Mas a roda já estava girando, e era imparável. O sangue de Kalinga ainda não havia secado nas planícies, mas o tilintar das espadas ainda ecoava nos ouvidos do imperador Ashoka. 100.000 mortos, 150.000 exilados, uma vitória com gosto de cinzas. O imperador que conquistara o mundo pela força, agora contemplava seu império e via nele não triunfo, mas uma dor imensurável. Ele se deparava com uma questão mais pesada do que qualquer fardo real. Como governar um Estado nascido da violência, mas agora dedicado à não-violência? Como transmitir sua vontade, sua nova fé, seu arrependimento a todos os cantos deste vasto império, dos rochosos desfiladeiros do atual Afeganistão aos úmidos deltas de Bengala? Um império costurado pela espada não podia ser governado apenas pela oração. Precisava de uma nova lei, mas não uma inscrita em frágeis folhas de palmeira que apodreceriam em uma geração. Ashoka encontrou a resposta não em repartições públicas, mas em pedreiras. Sua mensagem era tornar-se parte da própria paisagem. Eterno, inabalável. Ele decidiu esculpir seu império em pedra. Assim começou uma das campanhas de propaganda mais ambiciosas da história da humanidade. Por todo o país, desde rotas comerciais empoeiradas até locais sagrados de peregrinação, colunas de arenito polido como espelho começaram a surgir. Algumas se elevavam a 15 metros de altura, coroadas com figuras de leões, elefantes ou touros, antigos símbolos de força agora utilizados a serviço da paz. Mas esses monumentos eram mais do que simples estátuas, eram pregadores de pedra. Em suas superfícies lisas, assim como em pedregulhos e rochas inteiras, escultores entalharam os decretos do imperador. Chamamos esses decretos de Éditos de Ashoka. Essa não era a língua dos sábios da corte, o sânscrito complexo e inacessível. Ashoka falava com o povo. Seus decretos eram escritos em Prákrito, a língua viva e falada da maioria de seus súditos, e inscritos em escrita Brahmi, ancestral de quase todos os alfabetos indianos modernos. Mas o gênio do imperador se revelava nas fronteiras. No noroeste, onde viviam os descendentes dos guerreiros de Alexandre, o Grande, os éditos eram inscritos em grego e aramaico. Ashoka não exigia que o império aprendesse sua língua. Ele próprio falava as línguas de seu império.
Todo viajante, todo mercador, todo oficial que passasse por essas pedras podia ler e compreender a vontade de seu governante. O império adquiriu um código moral unificado, inscrito em dezenas de dialetos diferentes, mas transmitindo uma única mensagem. De que falava essa voz de pedra? Falava do Dharma. Mas não se tratava simplesmente de doutrina budista. Ashoka pregava uma ética universal, um conjunto de regras que podiam ser aceitas por brahmanes, jainistas e seguidores de qualquer outra fé. Acima de tudo, era a ahimsa, a não-violência. Editais declaravam restrições rigorosas ao abate de animais para a cozinha real. Sacrifícios sangrentos eram proibidos. Mas Ashoka foi além. Construiu hospitais não apenas para pessoas, mas também para animais. Ordenou que árvores fossem plantadas ao longo das estradas e que poços fossem cavados para facilitar a viagem tanto de pessoas quanto de animais de carga. Em seguida, vem o respeito. Respeito pelos pais, professores e anciãos. E, algo inédito para aquela época, respeito por todas as religiões. Um dos mais famosos, o 14º Grande Édito em pedra, proclamava que aqueles que elogiam a sua própria fé enquanto denigrem a de outros, na verdade, só prejudicam a sua própria. Ashoka não apenas tolerava outras religiões, como as apoiava ativamente, concedendo cavernas a ascetas, a Jivika e patrocinando brahmanes. Seu império não era um estado budista, mas um estado onde os princípios da compaixão e da tolerância se tornaram lei. Esses decretos eram mais do que meras declarações. Eram instrumentos de governo. Funcionários especializados, os Dharma Mahamatras, percorriam o país, supervisionando a execução dos decretos, resolvendo disputas e explicando os princípios de uma vida justa ao povo. Tratava-se de uma burocracia a serviço da moralidade. Assim, Ashoka realizou sua segunda conquista. A primeira foi uma conquista territorial, paga com sangue. A segunda foi uma conquista de corações, realizada com cinzel e pedra. Ele transformou sua tragédia pessoal e sua percepção espiritual em política de Estado. Seu império não se baseava mais no medo das legiões. Baseava-se em uma ideia esculpida em rochas e colunas que ainda permanecem hoje, 2 milênios e meio depois, como guardiãs silenciosas de seu legado. É uma voz que nem o vento, nem o tempo puderam apagar. A voz de um imperador que compreendeu que a verdadeira vitória não reside na destruição do inimigo, mas no fim da própria hostilidade. As chamas da pira funerária de Siddhartha Gautama ainda não haviam se apagado, mas seus discípulos já se deparavam com uma questão tão pesada quanto uma pedra do Himalaia: como preservar o ensinamento? Como preservar a pureza do Dharma quando o próprio Mestre, sua encarnação viva, havia entrado em parinirvana? A confusão pairava no ar, ainda perfumada com sândalo e fumaça. Mas ela deu lugar à determinação. O primeiro concílio em Rajagriha, convocado imediatamente após o falecimento do Buda, foi uma tentativa de eternizar suas palavras em pedra. 500 arhats que haviam alcançado a iluminação reuniram-se na caverna Satapani, e ali Ananda, um discípulo fiel com uma memória fenomenal, recitou palavra por palavra todos os discursos do Buda. Cada "assim eu ouvi" era um voto de fidelidade. Cada sutra, uma impressão da verdade. O monge Upali, com igual precisão, expôs as regras da comunidade monástica, o Vinaya. Parecia que o alicerce havia sido lançado, forte,
inabalável. A comunidade, a Sangha, estava unida, cimentada pela dor compartilhada e por um objetivo comum. Mas o tempo é um grande solvente. Ele desgasta até a pedra mais resistente. Um século se passou. Gerações vieram e se foram. Mosteiros surgiram por todo o vale do Ganges. E o que parecia imutável começou a sucumbir às pressões da vida. Na movimentada cidade de Vaishali, uma cisão começou a se manifestar. A disputa não irrompeu por questões metafísicas, mas por assuntos mundanos, quase cotidianos. 10 pontos. Os monges podem armazenar sal em recipientes de chifre, comer depois do meio-dia, usar tapetes luxuosos. E a questão mais premente: podem aceitar doações de ouro e prata? Para alguns monges, especialmente os das regiões ocidentais, essas eram concessões justificadas às realidades do mundo necessárias para a sobrevivência e disseminação do ensinamento. Para outros, os guardiões da antiga ordem era uma traição, um desvio dos preceitos do Buda. A disputa culminou no segundo concílio budista. 700 monges se reuniram para resolver os 10 pontos, e os votos foram divididos. A maioria, aderindo às regras estritas, condenou as inovações. Eles se autodenominavam Staviravada, o ensinamento dos anciãos. Acreditavam que o caminho para a libertação era estreito e árduo. Exigia renúncia completa ao mundo, disciplina rigorosa e estrita observância da letra das regras estabelecidas pelo próprio Buda. Seu ideal era o Arhat, o santo perfeito, que por meio de seus próprios esforços titânicos rompe o ciclo de renascimento e alcança o Nirvana. Ele se salva. Este era o caminho para os poucos escolhidos, o caminho do solitário. Um caminho ascendente sobre um penhasco íngreme. Mas aqueles que se viram em minoria no concílio não se consideraram perdedores. Eles não viram isso como uma derrota, mas como o início de um novo caminho. Eles se autodenominaram Mahasangika, a grande comunidade. Acreditavam que o espírito do ensinamento era mais importante do que a sua letra, que a compaixão do Buda era ilimitada e, portanto, o caminho para a libertação não poderia ser privilégio apenas de um punhado de ascetas. Deveria estar aberto a todos, aos leigos, aos comerciantes, às mulheres, a todos os seres vivos que sofrem neste mundo. Foi a partir dessa semente plantada em Vaishali que um novo e grandioso ramo do budismo começou a crescer. Ele se autodenominou Mahayana, grande veículo. E esse nome não era apenas uma bela imagem, era uma declaração. Um veículo grande o suficiente para levar à salvação não apenas uma pessoa, mas inúmeros seres. Em contraste, eles chamavam o ensinamento dos anciãos de Hinayana, pequeno veículo. Esse nome, é claro, era polêmico, até mesmo pejorativo, e os próprios seguidores do caminho dos anciãos nunca o aceitaram. Sua tradição chegou até nós sob o nome de Theravada, esse mesmo ensinamento dos anciãos. Mas qual era a essência desse novo e grandioso caminho? O Mahayana ofereceu ao mundo um novo ideal. Em vez do Arhat, que busca a autossuficiência, o Bodhisattva assumiu o protagonismo. Um ser iluminado, já no limiar do Nirvana, pronto para se libertar das amarras do samsara, mas rejeitando voluntariamente a libertação final. Movido por uma compaixão infinita por todos os seres vivos, ele faz o voto de retornar a este mundo de sofrimento. Repetidamente. Nascer e morrer até que o último ser vivo, a última folha de grama,
alcance a iluminação. Foi uma explosão intelectual e espiritual. Novos textos, novos sutras surgiram, os quais os seguidores do Mahayana afirmavam serem os ensinamentos secretos do Buda, destinados àqueles que estivessem prontos para ouvi-los. Os sutras Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, revelaram o conceito surpreendente de sunyata, a vacuidade, a ideia de que nenhuma coisa, nenhum fenômeno, possui existência independente e permanente. Tudo está interligado, tudo é ilusório, como um sonho ou reflexo da lua na água. Foi com base nisso que o grande filósofo Nagarjuna, que viveu por volta do século II a.C., ascendeu à proeminência. Ele sistematizou essas ideias, criando a escola Madhyamaka, o caminho do meio, e sua lógica era afiada como um diamante, capaz de romper com qualquer dogma. Assim ocorreu o grande cisma, não sangrento, não violento. Não foi um choque de exércitos, mas uma divergência de caminhos. Dois grandes rios fluindo da mesma fonte pura nas montanhas, palavras de Buda Shakyamuni, iniciaram sua longa jornada. O Theravada, fluiu para o sul, em direção ao Sri Lanka e ao sudeste asiático, trazendo consigo o cânone Pali e o ideal estrito do Arhat. O outro, o Mahayana, correu para o norte através do Himalaia, até o Tibete, a China, a Coreia e o Japão, dando origem a uma incrível diversidade de escolas, filosofias e práticas. Duas interpretações do mesmo ensinamento. Dois caminhos para o mesmo ápice. Um cisma que, em vez de destruir, expandiu o legado do iluminado, mudando para sempre o panorama espiritual da Ásia e do mundo inteiro. Imagine um fio, fino, quase sem peso, nascido no casulo de uma criatura minúscula. Agora imagine esse fio, tecido em um tecido, mudando impérios, movimentando exércitos e abrindo caminhos pelas terras mais inóspitas do planeta. Chamamos isso de Rota da Seda. Mas a seda era apenas sua casca externa e brilhante. A verdadeira mercadoria, inestimável e imperecível, que percorria essas artérias da civilização, era uma ideia. E uma das maiores ideias a embarcar nessa jornada nasceu sob a árvore Bodhi, na Índia. Nos primeiros séculos da Era Comum, os ensinamentos de Buda já estavam profundamente enraizados na China, mas os seguidores chineses enfrentavam um problema comum a qualquer estudioso: a tradução. Os textos antigos eram fragmentários e frequentemente contraditórios. A verdade parecia distorcida pelas repetidas narrativas, turva como a água em um frasco de viagem. Para saciar sua sede espiritual, precisavam alcançar a fonte, os sutras originais em sânscrito, preservados nos mosteiros da Índia. E para isso, alguém teria que suportar um verdadeiro inferno na Terra. Em 629, desafiando a proibição imperial de deixar o país, um jovem monge chamado Xuanzang partiu secretamente da capital do Império Tang, Chang'an. Ele tinha cerca de 27 anos. Pela frente, 17 anos de viagem e mais de 16 mil quilômetros de peregrinação o aguardavam. Sua caravana era pequena, apenas ele, sua fé e alguns pergaminhos. Seu objetivo era grandioso: levar a luz pura do Dharma à China. O primeiro teste foi o deserto, o Taklamakan. Seu nome no dialeto local significa entre e nunca mais saía. Isso não é um exagero poético. Durante o dia, o sol queima o céu, deixando-o branco, e a areia escaldante derrete a determinação. À noite, a temperatura cai abaixo de zero.
Miragens acenam para oásis inexistentes e um vento seco enterra os ossos de homens e camelos perdidos sob as dunas. Xuanzang escreveu que os únicos marcos ali eram os esqueletos branqueados de seus antecessores. Ele caminhava de um pequeno oásis milagrosamente sobrevivente para outro, onde ele, um monge budista, era recebido com suspeita por guerreiros turcos, mercadores sogdianos e pregadores maniqueístas. Cada oásis não era apenas uma parada, mas um caldeirão fervilhante de culturas, línguas e crenças. Após atravessar o deserto, ele deparou-se com as montanhas, o Tian Shan e o Pamir, passagens geladas a altitudes superiores a 4.000 metros, onde o ar é rarefeito e frio, e cada passo é uma luta pela respiração. Geleiras prontas para desencadear uma avalanche ao menor sinal. Trilhas estreitas sobre precipícios, onde um passo em falso significava o fim da jornada e o esquecimento. Mas foi aqui, nessas alturas imponentes, que Xuanzang viu algo que fortaleceu seu espírito. No vale de Bamiyan, no atual Afeganistão, 2 gigantescas estátuas de Buda foram esculpidas na rocha. Uma tinha 35 metros de altura, a outra 53. Durante séculos, milhares de peregrinos e comerciantes contemplaram essas estátuas colossais que silenciosamente pregavam majestade e paz. Essas estátuas eram a prova visível de que o ensinamento já havia percorrido esse caminho antes dele, de que podia transformar pedra morta em fonte de inspiração. Quase 1.400 anos depois, em 2001, essas estátuas seriam destruídas. Mas, para um monge solitário, elas eram um farol indicando que ele estava no caminho certo. Após viajar pelas terras da Bactria e Gandhara, onde a arte grega encontrou o pensamento budista, dando origem a um estilo helenístico único de escultura, Xuanzang finalmente chegou ao seu destino, a Índia. Ele chegou à maior universidade de sua época, Nalanda. Esta não era apenas um mosteiro, mas uma vasta cidade acadêmica, onde 9.000 monges eruditos estudavam não só a doutrina budista, mas também lógica, medicina, astronomia e matemática. Ali, em bibliotecas que continham centenas de milhares de manuscritos, Xuanzang passou anos, absorvendo vorazmente o conhecimento em sua fonte original. Sua jornada de retorno não foi menos perigosa, mas agora ele era mais do que um simples buscador. Era um guardião. Sua caravana não carregava seda ou especiarias, mas o maior tesouro de todos, a sabedoria. 20 cavalos estavam carregados com 657 manuscritos em sânscrito. Ele levava consigo uma biblioteca inteira, que mudaria para sempre o panorama intelectual e espiritual da China. Quando Xuanzang retornou a Chang'an, o próprio imperador que o havia proibido de partir o saudou como um herói. O monge viajante dedicou o resto de sua vida à tradução dos textos que havia trazido consigo. Sua obra tornou-se a base para escolas inteiras do budismo chinês. Seu relato de viagem, Registros dos Países Ocidentais, tornou-se um documento histórico inestimável utilizado por arqueólogos nos séculos XIX e XX para redescobrir as antigas cidades e reinos da Ásia Central. A Rota da Seda, como a chamamos, foi pavimentada não apenas com pedra, mas também com a força do espírito humano. Ela transportava não só mercadorias, mas também destinos. E a história de um monge que enfrentou desertos, montanhas e imperadores em busca de alguns pergaminhos da verdade prova que o fio mais forte que une as civilizações não é a seda, mas sim uma sede insaciável
de conhecimento. No século VI d.C., o budismo na China já não era uma curiosidade estrangeira. Estava profundamente enraizado na terra do Império Celestial. Centenas de mosteiros adornavam as encostas das montanhas. Milhares de monges traduziam textos sagrados, debatiam as sutilezas da doutrina e criavam bibliotecas inteiras de sabedoria. Os imperadores patrocinavam os ensinamentos, vendo-os não apenas como um caminho para a salvação, mas também como um meio de manter seu poder. O budismo estava se tornando uma religião de rituais, mérito e textos. Quanto mais pagodes se construía, quanto mais sutras se copiavam, mais bom karma se acumulava. Tudo era compreensível, mensurável, quase tangível. E assim, neste mundo de doutrinas refinadas e pagodes dourados, surge uma figura de um tipo diferente. Reza a lenda que ele veio da Índia por mar, um ancião de olhos azuis penetrantes e barba emaranhada, cujo nome era Bodhidharma. Ele era o 28º patriarca na linha de sucessão do próprio Buda. Não trouxe novos textos, não propôs novos rituais. Carregava apenas a si mesmo e a serenidade de sua mente. A notícia do sábio chegou à capital da dinastia Liang do Sul, e o imperador Wu, o mais fervoroso patrono do budismo de sua época, desejou vê-lo. O encontro ocorreu na sala do trono, em meio ao brilho da seda e ao jade frio dos pisos do palácio. O imperador, orgulhoso de seus feitos, dirigiu-se a Bodhidharma. Ele relatou tudo o que havia feito para difundir o ensinamento, os mosteiros que construíra, as estátuas que encomendara, as traduções de livros sagrados que apoiara. E então fez a pergunta crucial: que mérito obtive com tudo isso? A resposta de Bodhidharma soou como um trovão em um céu claro. Ele disse: sem mérito. A corte ficou paralisada. O imperador, atônito com tamanha ousadia na resposta, não compreendia. Como isso era possível? Toda a sua fé, todas as suas obras, tudo se baseava na ideia de acumular mérito. Perguntou novamente: qual é então a verdade suprema do ensinamento sagrado? Bodhidharma respondeu de forma ainda mais enigmática: vazio, nada sagrado. Isso foi mais do que uma simples disputa. Foi um choque de dois universos. Para o imperador Wu, o budismo era um ato externo. Para Bodhidharma, era um estado interno. Para um, era a acumulação. Para o outro, era a libertação completa. Mal compreendido e rejeitado, Bodhidharma deixou a corte. Reza a lenda que ele atravessou o poderoso rio Yangtze em pé sobre um único junco e viajou para o norte, até as terras da dinastia Wei. Seu caminho terminou ao pé do monte Songshan, onde um jovem mosteiro Shaolin se aninhava à sombra das florestas. Mas mesmo ali, ele não ensinava nem pregava. Retirou-se para uma caverna na encosta da montanha, sentou-se de frente para a parede e mergulhou na meditação. Permaneceu ali sentado por 9 anos. 9 anos de silêncio, enquanto pássaros faziam ninho na entrada de sua caverna, enquanto a neve a cobria no inverno e as chuvas de verão lavavam as pedras. Ele não olhava para fora, olhava para dentro. A parede da caverna tornou-se um espelho de sua própria mente. Essa prática, Biguan, contemplar a parede, tornou-se o cerne de seus ensinamentos. Buscadores da verdade vinham até ele, mas ele permanecia em silêncio. Um deles era um monge erudito chamado Ruike. Ele ficava junto à caverna dia e noite, implorando por orientação. Certa noite, uma forte nevasca caiu.
Cobriu Ruik até a cintura, mas ele permaneceu imóvel. Ao amanhecer, Bodhidharma finalmente quebrou o silêncio e perguntou o que ele buscava, ali parado na neve. Ruik respondeu com lágrimas nos olhos. Minha mente está inquieta. Por favor, mestre, acalme minha mente. Bodhidharma disse, traga-me sua mente, e eu a acalmarei. Ruik procurou por muito tempo essa mente inquieta dentro de si, como algo separado, algo que ele pudesse compreender e trazer para casa. Finalmente, em desespero, disse, procurei minha mente, mas não consigo encontrá-la. E então Bodhidharma pronunciou as palavras que se tornaram a chave para tudo. Pronto, eu já acalmei sua mente. Naquele instante, Ruik compreendeu tudo. A mente não é uma coisa, a ansiedade não é um objeto, é meramente um processo, uma ilusão à qual nos apegamos. Para provar sua determinação, conta a lenda que Ruik cortou a própria mão esquerda e a colocou diante de seu mestre, onde sangue escarlate jorrou sobre a neve branca. Assim, a transmissão ocorreu, não por meio de palavras, não por meio de textos, mas de mente para mente. Este era o Shan, a pronúncia chinesa da palavra sânscrita dhyana, que significa contemplação, meditação. Era um ensinamento de transmissão direta que transcendia as escrituras. Ensinava que a natureza búdica já reside em cada ser vivo. Não há necessidade de buscá-la em livros ou estátuas douradas. Basta olhar para dentro, para o silêncio da própria consciência. O dragão do pragmatismo e da objetividade chinesa encontrou o lótus da sabedoria indiana. E desse encontro nasceu algo inteiramente novo. Um ensinamento que não exigia a memorização de milhares de páginas, mas demandava a plenitude da existência humana. Dizia, não leia sobre o caminho, torne-se o caminho, não fale sobre a iluminação, experimente-a, aqui e agora. Este pequeno broto, plantado por um estranho barbudo em uma caverna perto do mosteiro Shaolin, dará origem a uma árvore majestosa que espalhará seus galhos por todo o extremo oriente, ficando conhecida no Japão como Zen, ferro e seda. O aço frio de uma katana e a simplicidade de um tapete de meditação. Essas duas imagens aparentemente opostas fundiram-se em um todo único e inseparável no Japão medieval. Criaram uma das fusões culturais mais surpreendentes da história da humanidade. O caminho do guerreiro, iluminado pela luz do Zen. No Japão do século XIII, a atmosfera era eletrizante. A autoridade do imperador em Kyoto havia se tornado uma sombra, e o verdadeiro poder residia no governo militar, o shogunato em Kamakura. O país era governado por uma casta de guerreiros profissionais, os samurais, ou, como eram chamados, bushi. Suas vidas eram simples e árduas. Eram avaliados pela lealdade ao seu senhor, pelo domínio da espada e pela constante proximidade da morte. As antigas escolas budistas, com seus rituais complexos, cerimônias suntuosas e sutras intermináveis, pareciam distantes demais, aristocráticas demais. Um guerreiro que podia morrer a qualquer momento precisava de filosofia, não para a vida após a morte, mas para aquele instante, para a respiração antes do golpe. Foi então que uma nova forma de budismo chegou ao Japão vinda do continente, da China, o Zen. Seus seguidores afirmavam que a iluminação era alcançada não pela leitura de textos ou pela oração, mas pela experiência pessoal, pela meditação e pela rigorosa autodisciplina. O Zen não oferecia respostas, oferecia um método.
Não exigia fé em deuses, exigia um olhar para dentro, para o vazio da própria mente. Para os samurais, isso foi uma revelação. A disciplina Zen era semelhante ao treinamento militar. A concentração necessária para a meditação era a mesma necessária em combate. Mais importante ainda, o Zen ensinava a ausência de medo diante do nada. A morte não é o fim, mas apenas parte de um fluxo eterno, tão natural quanto a mudança das estações. Um guerreiro que abraçava essa verdade tornava-se invulnerável. Não à lâmina do inimigo, mas ao inimigo supremo, seu próprio medo. Essa nova aliança entre espada e espírito foi testada pelo fogo em 1274 e 1281. Armadas sem precedentes surgiram na costa do Japão. Dezenas de milhares de guerreiros mongóis, chineses e coreanos, sob o comando do neto de Genghis Khan, Kublai Khan, chegaram para conquistar as ilhas. O governante do Japão, o regente Hojo Tokimune, era um devoto seguidor do Zen. Diante de uma ameaça que poderia varrer seu país da face da terra, ele não entrou em pânico. Recorreu ao seu mentor espiritual. A resposta do mestre foi simples: se você quer encontrar a paz, procure a origem da sua ansiedade. Conta a lenda que, quando um soldado mongol invadiu o templo Engaku-ji e ergueu sua espada sobre a cabeça do mestre Buko, este não hesitou. Calmamente recitou um verso: em meio aos trovões e relâmpagos deste mundo, existe um lugar onde não há vida nem morte. O soldado, impressionado com tamanha serenidade, baixou a espada. Os guerreiros japoneses lutaram com coragem desesperada. E, embora tenham sido auxiliados 2 vezes por um vento divino, um kamikaze e um tufão que dispersou a frota invasora, foi a fortaleza interior forjada pela prática Zen que lhes permitiu perseverar. Eles lutavam em um estado que chamavam de Mushin, literalmente não mente. Isso não é estupidez. É uma mente como a superfície de um lago em um dia sem vento, refletindo tudo, mas sem reter nada. Em batalha, isso significava que não havia tempo para medo, para dúvida, para o pensamento. Vou atacar agora. A espada se movia por conta própria, o corpo respondia instintivamente e a mente permanecia pura e límpida. Uma ação sem agente, um golpe sem quem o desfere. A expressão ideal desse estado era um dos símbolos Zen mais poderosos: o enso, o círculo vazio, uma expiração, um único traço de pincel mergulhado em tinta, e no papel branco surge um círculo. Enso pode ser fechado ou aberto, perfeito ou deliberadamente imperfeito. Não é apenas um símbolo, é a impressão de um momento, a prova de que, naquele exato instante, o artista alcançou um vazio iluminado onde não há ego, nem pensamentos, apenas o puro ser. O círculo simboliza tudo e nada. O vazio do qual todas as coisas nascem e a plenitude do universo, início e fim, fundidos em uma única linha. Para o samurai, o enso era um mapa de seu mundo interior, uma lâmina descrevendo um arco no ar e um pincel desenhando um círculo no papel eram 2 manifestações do mesmo princípio, o princípio da ação perfeita, nascida da perfeita quietude da mente. Essa filosofia permeou muito além do campo de batalha. Ela moldou toda a estética japonesa, a arte do arranjo floral, o ikebana. A cerimônia do chá, onde cada movimento é medido e repleto de significado. Jardins de pedra, onde o espaço vazio entre as rochas fala mais alto do que as próprias pedras. Um traço do Zen é evidente em tudo isso, uma busca pela simplicidade, pela assimetria,
a compreensão de que a verdadeira beleza e força residem não nos objetos, mas no vazio entre eles, no silêncio. Assim, da união de um guerreiro que buscava enfrentar a morte com dignidade e um monge que buscava a vida no vazio, nasceu uma cultura singular. Uma cultura onde a maior maestria reside em agir com desapego de si mesmo, onde a maior força nasce da paz absoluta e onde o significado mais profundo pode ser encontrado em um simples círculo vazio, desenhado em um pedaço de papel com um único movimento, uma única respiração. Imagine um lugar onde o ar é tão rarefeito que cada respiração exige um esforço, onde o horizonte não é uma linha, mas uma coroa irregular de picos gelados que tocam o próprio céu. Este é o Tibete, o teto do mundo. E foi aqui, isolado do resto da civilização, que o budismo passou por uma de suas transformações mais surpreendentes. A história de sua chegada não é a história de um sermão tranquilo. É um conto de política, magia e um grande choque de mundos. No século VII, o rei Songtsen Gampo, unificador das tribos tibetanas, casou-se com duas princesas, uma do Nepal e a outra da poderosa dinastia Tang da China. Ambas eram budistas. Ambas trouxeram consigo para Lhasa não apenas pergaminhos de seda e alianças políticas, mas também preciosas estátuas de Buda. Essas foram as primeiras sementes semeadas no solo rochoso e gélido da antiga fé tibetana. A religião Bon, repleta de xamãs, espíritos da natureza e divindades ferozes das montanhas e rios. Mas as sementes não germinaram facilmente. Os espíritos locais pareciam resistir à fé estrangeira. Lendas falam de demônios que sacudiam a terra e templos que desmoronavam antes mesmo de serem construídos. Então, no século VIII, um grande mestre foi convocado da Índia, cujo nome ainda é pronunciado com reverência: Padmasambhava, nascido do lótus, ou, como é conhecido no Tibete, Guru Rinpoche. Ele não veio para destruir os antigos deuses. Isso teria sido fácil demais. Padmasambhava os desafiou. Ele os enfrentou em combate mágico, subjugando-os um a um com seu poder espiritual. Ele não os baniu, mas os converteu, transformando demônios irados em ferozes defensores de um novo ensinamento, o Dharma. É nesse ato de grande síntese espiritual que nasce o caráter único do budismo tibetano. Você vê imagens dessas divindades, com múltiplos braços, usando colares de crânios, cercadas por chamas. Elas não são malignas. São a energia indomável da própria realidade, canalizada para o serviço da iluminação. Essa ideia, não de fugir da energia, mas de aproveitá-la, está no cerne do Vajrayana, o veículo diamante, como é conhecida a tradição tibetana. Enquanto outros caminhos budistas oferecem uma jornada longa e gradual rumo à libertação, o Vajrayana é um caminho rápido e arriscado, como um relâmpago. Ele utiliza ensinamentos secretos, conhecidos como tantras. Ao contrário das concepções populares ocidentais, o Tantra é muito mais do que rituais que envolvem intimidade física. É um sistema complexo de práticas, incluindo visualização, mantras e trabalho com as energias sutis do corpo. O praticante aprende a se ver não como um ser imperfeito, mas como um Buda já iluminado. Ele não apenas ora a uma divindade, ele se funde com ela, incorporando-a em sua meditação para despertar suas qualidades, compaixão, sabedoria e força. Este é um caminho perigoso. Sem um mentor experiente,
um guru, o aluno corre o risco de se afogar em seu próprio ego, confundindo ilusão com realidade. Portanto, a transmissão do conhecimento aqui ocorre sempre pessoalmente, de professor para aluno, em uma cadeia ininterrupta de iniciações, e talvez o símbolo mais marcante desse cosmos complexo seja a mandala. Para os não iniciados é apenas um belo padrão simétrico. Mas para um monge é um mapa bidimensional do palácio tridimensional da consciência iluminada, um plano detalhado do universo. As mandalas mais famosas são criadas com areia colorida. Durante meses, curvados sobre uma plataforma, os monges usam finos funis de metal chamados chakpur para despejar a areia grão por grão, criando um desenho incrivelmente complexo. Cada cor, cada linha, cada forma tem um profundo significado simbólico. É um ato de suprema concentração, meditação em ação. E então, quando a obra, que exigiu centenas de horas de trabalho, está concluída, ela é destruída. Com um único movimento da mão, o intrincado padrão se dissolve em uma pilha cinzenta de areia. Essa areia é então despejada no rio para que as bênçãos da mandala se espalhem pelo mundo. Nada ilustra o princípio budista da impermanência com mais clareza ou com mais crueldade. A beleza é efêmera. A vida é efêmera. Até mesmo o palácio sagrado da iluminação não passa de uma forma temporária. Nesse ponto isolado do mundo, a autoridade espiritual se entrelaçou intimamente com o poder terreno. Assim nasceu um sistema de governo singular, liderado pelo Dalai Lama, a personificação viva de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da infinita compaixão. Após a morte do Dalai Lama, iniciou-se uma longa jornada mística. Lamas especiais percorreram todo o país em busca da criança, que, segundo profecias, sinais e visões, seria sua próxima reencarnação. Uma vez encontrado, o menino foi levado para Lhasa, para o gigantesco palácio de Potala, onde passaria por um rigoroso treinamento para um dia se tornar o líder espiritual e temporal de seu povo. Assim, no teto do mundo, criou-se uma civilização onde mosteiros eram fortalezas e universidades, onde a arte servia como um mapa para a meditação e o governante era uma criança reconhecida como um Deus vivo. Este é um mundo onde magia e psicologia, ritual e filosofia não se contradizem, mas se fundem em um todo único. Um mundo que, durante séculos, guardou seus segredos atrás das impenetráveis muralhas do Himalaia, oferecendo à humanidade um dos caminhos mais ousados para a compreensão da natureza da realidade. Iniciar gravação. Imagine o silêncio. Não o vazio, mas um silêncio profundo. Por quase 500 anos após a morte de Siddhartha Gautama, seus seguidores não ousaram representar seu rosto. Fazer isso teria sido um sacrilégio, uma tentativa de aprisionar o infinito em pedra ou barro. Sua presença era marcada por símbolos. Um trono vazio sob a árvore Bodhi, onde ele alcançou a iluminação. Suas pegadas em pedra, marcando o caminho que trilhou. A roda do Dharma, o ensinamento que gira incessantemente. Ele era uma ideia, um estado, mas não uma pessoa de carne e osso. Ele não podia ser visto, só podia ser compreendido. E agora, na virada do milênio, tudo muda. O silêncio é quebrado. Estamos no noroeste da Índia, no reino de Gandhara. Este não é apenas um lugar, é uma encruzilhada de mundos. O ar aqui está saturado com a poeira das caravanas comerciais e os ecos de exércitos há muito desaparecidos.
Aqui, nas montanhas e vales do atual Paquistão e Afeganistão, o legado de Alexandre, o Grande, colidiu com a sabedoria indiana. Deuses e heróis gregos sobreviveram nas memórias dos descendentes de seus guerreiros, e é aqui, neste caldeirão de culturas, que o rosto de Buda surge pela primeira vez. Mas de quem é este rosto? Observe. Cabelos pesados e ondulados, presos num coque como o de um filósofo grego. Um nariz reto e anguloso. Olhos profundos, sob sobrancelhas bem definidas. Uma túnica que cai em pregas, lembrando a toga de um senador romano. Este é Apolo, vestido com um hábito de monge. Este é o ideal helênico de beleza, atrelado a uma nova busca espiritual. Os mestres de Gandhara, talvez de origem grega, usaram uma linguagem formal familiar para expressar o inefável, o estado de iluminação. Seu Buda é um professor calmo e seguro de si, atlético e humano. O drama deste momento é surpreendente. O humanismo ocidental deu um corpo físico ao ensinamento oriental da vacuidade. Contudo, a história nunca é linear. Simultaneamente, a milhares de quilômetros a sudeste, na cidade de Mathura, nasce outra imagem, completamente diferente. Não se trata de um deus grego, trata-se de um poderoso yaksha indiano, um espírito da natureza. Ombros largos, torso imponente, olhos expressivos e um sorriso sutil e terreno. Seu manto é feito do tecido mais fino, mal disfarçando seu corpo poderoso. Se o Buda de Gandhara é um filósofo, então o Buda de Mathura é um rei do espírito, repleto de vitalidade, energia e prana. Duas respostas diferentes para a mesma pergunta. Dois rios, fluindo de nascentes distintas, destinados a se unirem em um só, e elas se fundem. Nos séculos IV e 100 d.C., a era de ouro do Império Gupta, a arte indiana atingiu seu apogeu. Os mestres de Sarnath e Mathura se inspiraram no melhor de ambos os estilos. A harmonia grega de Gandhara se fundiu com a energia espiritual indiana. Assim, nasceu a imagem clássica e canônica. Observe-o agora. Seu rosto é perfeito. Não expressa nem alegria nem tristeza. Transmite uma paz que transcende a emoção. Seus olhos estão baixos, o olhar voltado para dentro, para as profundezas da consciência. Seus lábios se curvam num sorriso sutil e enigmático, o sorriso de quem alcançou a verdade e se libertou do sofrimento. Seu corpo é perfeitamente proporcional, porém desprovido de sensualidade mundana. Seu manto adere ao corpo como um pano úmido, não o ocultando, mas espiritualizando sua forma. Ele não é mais um homem ou um deus olímpico. Ele é uma fórmula visual para o nirvana, congelada em pedra. Equilíbrio perfeito. Esta imagem se tornará um marco. Com caravanas ao longo da Rota da Seda, com mercadores em navios, ele partirá em uma jornada pela Ásia. E aqui estamos nós, em outro mundo. No século XII, no coração das selvas impenetráveis do Camboja. Aqui o ar é úmido e pesado, e o canto dos pássaros se mistura com o monótono cântico dos monges. O grande Império Khmer está construindo seu templo principal, Angkor Thom, e em seu centro ergue-se uma maravilha de pedra, o templo montanha Bayon. E aqui o rosto de Buda passa por sua mais grandiosa transformação. De dezenas, centenas de torres de pedra, rostos gigantescos contemplam você. 4 rostos em cada torre, voltados para os 4 pontos cardeais. Seus olhos estão fechados, mas eles veem tudo.
Seus lábios conservam o mesmo sorriso misterioso e onisciente das estátuas Gupta. Mas este não é um Buda comum. Este é o Bodhisattva Avalokiteshvara, a personificação da compaixão infinita. E o mais surpreendente, esses rostos trazem as feições do próprio criador do templo, o rei Jayavarman VII. Deus Rei, Deus Rei. Este é o ápice da síntese. O rosto do iluminado tornou-se o rosto de um governante, cuja compaixão, como o olhar desses gigantes de pedra, se estende por todo o seu império. Ele não apenas governa, ele se importa. Ele não apenas constrói, ele salva. Os rostos de pedra de Bayon são tanto um manifesto político quanto uma revelação espiritual. Eles contemplam campos de arroz, vilarejos, palácios e cabanas, guardiões silenciosos cujos sorrisos prometem proteção e paz. De Apolo em vestes de monge a imagem divina de um rei no coração da selva, o caminho da imagem de Buda é o caminho do próprio ensinamento. Não se tratava de um dogma imutável esculpido em pedra. Era uma ideia viva que, viajando pelo mundo, absorveu a cultura, a arte e as esperanças de cada povo, dando-lhes uma face, sua própria face, única de iluminação. Fim da gravação. A luz que brilhava sob a árvore Bodhi ardeu na Índia por mais de 1500 anos, iluminou o caminho de imperadores e eremitas, mercadores e camponeses. Sua chama nutriu as maiores mentes da Ásia, transformando mosteiros em universidades como o mundo jamais vira. Mas nenhum fogo arde para sempre sem combustível. No início do segundo milênio da era cristã, a lâmpada do Dharma em sua terra natal começou a se apagar. Não foi uma rajada repentina de vento, foi um longo e lento processo de sufocamento. Os grandes debates que outrora enchiam os salões dos mosteiros silenciaram. A filosofia budista, que se tornara extremamente complexa nas escolas Madhyamaka e Yogacara, tornou-se domínio de um pequeno círculo de intelectuais. Falava uma linguagem incompreensível para o simples agricultor, para quem os hinos a Shiva ou Vishnu eram mais próximos e acolhedores. O hinduísmo não suplantou o budismo à força, simplesmente reconquistou os corações das pessoas. Grandes pensadores como Shankara e Kumarila Bhatta trouxeram ao hinduísmo um vigor intelectual renovado, e o movimento Bhakti lhe conferiu uma nova profundidade emocional. A Sangha budista, a comunidade monástica, entretanto, enriqueceu. Vastos complexos monásticos possuíam terras e aldeias. Monges que antes vagavam com apenas uma tigela de esmolas tornaram-se administradores e eruditos, desconectados da vida cotidiana daqueles que deveriam liderar. O Império Gupta, um patrono generoso, desmoronou-se em pó. Novas dinastias e novos rajás, ascendendo ao poder, voltaram cada vez mais seu olhar para os antigos deuses de seus ancestrais. O fluxo de ouro que alimentava os mosteiros secou. Sem o apoio real, os grandes viharas, como gigantescos navios encalhados, permaneceram imóveis e vulneráveis, tornaram-se ilhas de erudição refinada no oceano de um mundo em transformação. E então, do noroeste, veio aquele mesmo vento que extinguiu as brasas fumegantes. Não se tratava apenas de uma mudança de poder. Era a ascensão de uma força para a qual um mosteiro budista não era um centro de conhecimento, mas um santuário de idólatras. Nos últimos anos do século XII, os senhores da guerra turcos da dinastia Ghurid varreram as planícies do norte da Índia como uma onda impetuosa. Eles eram impulsionados não apenas pela ambição por novas terras, mas também
pelo fervor intenso de uma nova fé. A tragédia culminou na destruição das grandes universidades budistas. Imagine Nalanda. Não apenas um mosteiro, mas uma cidade de sabedoria, onde 9.000 monges e 2.000 mestres de toda a Ásia estudavam lógica, medicina, astronomia e filosofia. Sua biblioteca, Dharmaganja, o Tesouro da Verdade, ocupava 3 edifícios de vários andares e abrigava centenas de milhares de manuscritos e pergaminhos de valor inestimável, colecionados ao longo de 800 anos. Por volta de 1202, uma pequena força sob o comando do líder militar Muhammad Bakhtiar Khalji aproximou-se das muralhas de Nalanda. O historiador persa Minhaj-i-Siraj escreveu que os conquistadores confundiram o mosteiro com uma fortaleza guarnecida por brahmanes calvos. Eles invadiram o local. Seguiu-se um massacre. Monges que ainda não haviam empunhado armas foram mortos no local. Procuraram por tesouros, mas encontraram apenas livros. Então, incendiaram a biblioteca. Dizem que a fumaça dos manuscritos em chamas pairou sobre as ruínas por 3 meses. O fogo consumiu mais do que apenas folhas de palmeira e papel. Consumiu sutras, tratados sobre a lógica de Nagarjuna e obras médicas que não existiam em nenhum outro lugar. Um universo inteiro de pensamento, um milênio de atividades intelectuais, foi reduzido a cinzas. O mesmo destino acometeu outros centros, Vikramashila, Odantapuri. Isso foi mais do que um pogrom. Foi a lobotomia de toda uma civilização. O coração intelectual do budismo foi arrancado. Os poucos sobreviventes fugiram. Levaram consigo o que puderam salvar, fragmentos de ensinamentos em suas memórias e os poucos pergaminhos que restaram. Atravessaram os passos nevados do Himalaia, rumo ao Nepal e ao Tibete. Carregaram a luz da lâmpada que se apagava para novas terras, onde estava destinada a brilhar com renovado vigor. Entretanto, na Índia, berço de Buda, o silêncio se instalava. No lugar dos movimentados mosteiros, restavam apenas pedras carbonizadas, lentamente engolidas pela selva. Estupas, outrora reluzentes de branco, agora estavam cobertas de musgo e esquecimento. O ensinamento nascido ali para trazer libertação ao mundo inteiro havia praticamente abandonado seu berço. Tornou-se um andarilho, sem lar, mas encontrando refúgio nos corações de milhões, muito além do Ganges. Tendo perdido sua pátria, o budismo encontrou o resto do mundo. Há 2.500 anos, sob a sombra da árvore Bodhi, um homem sentou-se para buscar uma resposta à eterna questão do sofrimento. Sua jornada foi interior, seu laboratório, sua própria consciência. Ele não deixou para trás templos de pedra ou impérios, apenas um caminho transmitido de mestre para discípulo, sussurrado em celas de mosteiros, inscrito em folhas de palmeira, percorrido através dos passos nevados do Himalaia e resistindo aos fogos da guerra. Agora vamos avançar rapidamente para o final do século XIX, o ano de 1893. O ar de Chicago está denso com a fumaça do carvão e o cheiro de aço fundido. Aqui, na Feira Mundial, no Parlamento das Religiões, uma voz se destaca, estranha a esse rugido do progresso. A Nagarika Dharmapala, um enviado do Ceilão, fala de compaixão, da lei do karma, do caminho para acabar com a sede insaciável. Para a maioria dos americanos embriagados pela Era Dourada, suas palavras não passam de uma curiosidade exótica. Isso foi mais do que um simples discurso. Foi uma falha no programa. O primeiro eco de um ensinamento ancestral
no coração de um gigante industrial. Décadas se passam. O eco se intensifica. Agora, ressoa não em salas de aula, mas nos cafés esfumaçados de São Francisco. É captado pela geração Beat. Jack Kerouac, em Os Vagabundos Iluminados, transforma a busca pela iluminação em uma viagem de carro, misturando o Kuan Zen com o cheiro de gasolina e a liberdade da estrada. Para eles, o budismo é rebeldia, uma rebeldia contra a sociedade de consumo, contra a previsibilidade sufocante da vida. Nem sempre compreendiam sua profundidade, muitas vezes romantizando-o, mas foram eles que rasgaram seus véus acadêmicos e semearam suas sementes no solo da contracultura. Mas o diálogo mais surpreendente começou onde ninguém esperava, não em templos ou ashrams, mas em laboratórios estéreis, em meio ao zumbido de equipamentos científicos. No final do século XX, o impensável está acontecendo, o encontro entre a prática contemplativa ancestral e a neurociência de ponta. Imagine a cena. Um monge tibetano de vestes cor de açafrão, que dedicou dezenas de milhares de horas à meditação, permanece imóvel no túnel zumbidor de uma máquina de ressonância magnética. Centenas de eletrodos estão presos à sua cabeça raspada. Cientistas como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, observam as telas do monitor. Eles não estão em busca de uma alma, estão procurando por mudanças objetivas e mensuráveis no cérebro, e as encontram. O que eles observam abala os alicerces da medicina ocidental. Meditadores demonstraram uma atividade sem precedentes no córtex pré-frontal esquerdo, a área associada às emoções positivas e à felicidade. Seus cérebros geram poderosas ondas gama, indicando a sincronia surpreendente de dezenas de milhares de neurônios. Essa é a assinatura neural de um estado de profunda atenção plena e compaixão. Textos antigos que descrevem os estados de samadhi e metta encontraram, de repente, confirmação física na linguagem dos impulsos elétricos. A neuroplasticidade foi comprovada. O cérebro, como um músculo, se transforma com o treinamento mental. Este encontro desencadeou uma revolução. Em 1979, o biólogo Jon Kabat-Zinn, que não era budista, adaptou os princípios fundamentais da meditação para uso secular. Ele criou um programa de redução do estresse baseado em mindfulness. 8 semanas de treinamento, acessível a qualquer paciente em um hospital americano típico. Sem rituais, sem dogmas, apenas técnica. Uma técnica de observar a respiração, as sensações corporais, o fluxo de pensamentos. E funcionou. Hoje, essa prática, conhecida como mindfulness, é usada em empresas para aumentar a produtividade, nas Forças Armadas para combater o estresse pós-traumático e em escolas para melhorar a concentração. O caminho ancestral tornou-se global. Já não exige uma longa peregrinação. É acessível através de uma aplicação para smartphone. Promete não tanto o nirvana, mas sim o alívio da ansiedade e o aumento da eficácia pessoal. E aqui reside o paradoxo central do nosso tempo. O ensinamento criado para libertar-nos do desejo tornou-se uma mercadoria no mercado da autoajuda. Será esta uma grande adaptação que permitiu que a sabedoria ancestral alcançasse milhões ou uma subtil profanação que diluiu a sua profunda essência? A resposta para esta pergunta ainda não foi escrita. Encontramo-nos numa encruzilhada notável. O caminho para a compreensão da consciência, iniciado há 2.500 anos no silêncio sob uma árvore,
continua hoje na agitação dos laboratórios, neurônios e nirvana, um mapa do cérebro e um mapa da mente. A ciência não comprovou o budismo. Ela apenas forneceu uma nova linguagem para descrever o que os contemplativos sempre souberam. Podemos mudar o nosso mundo mudando a nós mesmos. A pergunta feita à sombra da figueira da Índia não mudou. As ferramentas, sim. E agora, no século XXI, contemplando imagens brilhantes do cérebro em funcionamento, a humanidade continua a mesma grande jornada interior. A jornada que começou com uma única respiração continua no zumbido dos servidores, nos algoritmos dos aplicativos e, como antes, na quietude silenciosa da nossa própria consciência.